Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Você conhece médico ou médica excelente? Você conhece professora excelente? Era aquela professora, qual é a obrigação de uma professora? Ensinar no conteúdo, não. Você tinha aquela professora que te encantava. Tua professora de história ou de biologia, que dava aula na sexta-feira, no último horário, e você tinha vontade de ir assistir a aula. Aliás, quando a aula acabava, às vezes a gente ficava parado olhando, querendo que continuasse. O garçom excelente, o que é um garçom excelente? É aquela pessoa que faz mais do que a obrigação. Ah, você diz, mas ele para quê? Porque isso significa que ele sim tem capricho no que faz. O que é um garçom excelente, ou a garçonete? Qual é a obrigação de um garçom? Te receber na hora que chega, indicar um local para você sentar, anotar teu pedido de bebida ou água, ou comida, depois trazer, ao final trazer a conta, o café. Mas aquele ou aquela que faz mais do que a obrigação, é essa pessoa que você quer sempre ser atendida por ela. Porque ela não apenas te mostra um lugar, ela te coloca para você ficar mais confortável, ela te orienta nas coisas, fica próximo, mas não em cima, a ponto de ser enxerida, mas fica visível para você poder chamar. E aquela pessoa que você diz, ah, mas ele está fazendo isso por causa da gorjeta. Se assim for, melhor ainda, porque tem aquele ou aquela que faz nada mais do que a obrigação e entende que é a tua obrigação a gorjeta. Ora, eu nunca me esqueço de um restaurante que um dia fomos, né? E esse restaurante, ele tinha um espaço grande e era uma comida uruguaia muito boa, apreciável. E a primeira vez que fomos colocados para sentar no único lugar possível, que era próximo à saída do banheiro. A dificuldade não era o banheiro em si, mas é porque tinha um movimento contínuo de pessoas. Mas era o único lugar que dava para sentar. A gente comeu, pediu um vinho, tomou uma cerveja. Na hora de pagar a conta, eu estranhei que a conta estava um pouco mais baixa do que eu suporia. E quando eu olhei, o garçom disse, olha, o gerente decidiu não cobrar o vinho que vocês tomaram, porque vocês ficaram sentados num lugar que não era tão bom. Será que ele deixou de ganhar R$80? Não, o que ele fez foi nos ganhar várias outras vezes que nós voltamos. Porque alguém que faz isso é capaz de ter inteligência. Claro, é mais ou menos como um restaurante que você chega, você está acompanhado de outra pessoa, você não conhece direito, cada um pede um prato. O garçom, a garçonete excelente, vira para você e diz assim, olha, o prato aqui é bem servido, um dá para dois. Você olha e pensa assim, ah, esse cara não está fazendo negócio, não, você vai voltar lá. É outra lógica. Eles resolveram agora, os mais jovens de idade que eu, fazer uma coisa inacreditável, cerveja em casa. Nós passamos milhares de anos tentando comprar cerveja pronta, tirá-la já do freezer ou da geladeira, e eles decidiram fazer cerveja em casa. Para quê? Para ficar junto, para se encontrar, não é para tomar cerveja. Olha que coisa, há algumas coisas que para mudar, elas precisam ser revividas. Nessa hora, claro, outro dia, o Pedro, que cuida das minhas redes sociais, não só minha, de outras pessoas também, ele postou uma fala minha antiga. Às quintas-feiras, no meu Instagram, que é Cortella Oficial, o Pedro posta o baú do Cortella, que são falas minhas, né, que eu fiz há 10, 15, 20 anos e que se localiza hoje no mundo digital. E ele postou uma fala minha sobre churrasco. Vocês não fazem ideia. Em que eu dizia que é importante fazer churrasco e que a finalidade do churrasco não era comer carne, era ficar junto. Aliás, um churrasco só é bom quando ele demora. Tem gente que chega no churrasco e já quer comer imediatamente. Isso atrapalha tudo. A finalidade do churrasco não é comer carne. Você quer comer carne? Você compra 1 quilo, frita e come. Um churrasco bom é aquele que 8 da manhã você coloca uma costela, uma janela, como a gente chama no sul de costela, lá no alto, e vai baixando. Ela demora 8 horas para ficar feita. Aliás, na hora que ela ficar pronta às 4 da tarde, você nem vai querer comer de tanto que você já bebeu. Mas a finalidade não é comer carne, é ficar junto. Tanto faz se é carne. Há pessoas que querem no churrasco fazer vegetais. Nós na família temos situações diversas.
Uma das minhas meninas, que é uma sobrinha, ela é médica e é vegana. E ela está conosco o tempo todo. Minha mulher, a Cláudia, é vegetariana. Por isso, numa pequena chácara que nós temos em São Paulo, próximo à cidade, a gente tem 3 churrasqueiras. Uma pequenininha para os veganos, uma um pouco maior para os vegetarianos e uma grande para humanos. Né? Essas 3, elas permitem que a gente conviva na diversidade. Olha só. Não sei para quem que você está batendo palma, mas claro que essa brincadeira irrita imensamente a nação vegana e a nação vegetariana. E é claro que é uma brincadeira. Mas eu sou o único que leva vantagem. Porque eu adoro as coisas veganas e eu as como. Adoro coisas vegetarianas e eu as como. E claro, também por ser onívoro, vou às outras coisas. Nós convivemos bem, aprendemos uns com os outros. Não queremos esfaquear o outro só porque ele pensa diferente. A gente acha que tem que esfaquear é o boi. Você diz assim, mas e os veganos? Jamais. Não tem que esfaquear nada. Ora, esse é um dos modos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer coisa mais antiga do que churrasco? Você pega uma carne crua, pega lenha ou madeira, põe fogo, carvão, põe aquilo lá e come com a mão. Qual é a finalidade? Fica junto. Claro, não é comer carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre superar, inovar e transformar é você criar o inédito. Também é dar vitalidade ao antigo. Isto é, num mundo de mudança, é preciso não cair numa obsessão pelo mudancismo. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. Eu sou mais velho que o meu pai. Eu vou fazer 70 anos, ele faleceu com 61. Parece meio inconcebível supor que você possa ser mais velho que teu pai. Mas eu, quando lembro dele aos 61 anos de idade, ele era um velhinho. E eu já deixei isso há um bom tempo, isto é, já ultrapassei. A vida, de fato, ela é curta para ser pequena. Pequena significa quando você e eu admitimos, eu faço o que eu posso. É interessante. Várias vezes na vida você encontra a síndrome do possível. Várias vezes no teu cotidiano o possível aparece como sendo o caminho mais confortável. Há pessoas que quando você apresenta alguma questão para ela olha e diz de modo desalentado, usando reticências ao final, que aí eu faço o que eu posso. Diz, gente, nós temos que dar maior integração à nossa atividade e eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um ambiente menos destruído, menos poluído, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter metas mais realizadas naquilo que temos, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos de ter uma família que seja de fato mais protetiva, eu faço o que eu posso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença que não é, de novo, apenas de vocalidade. Quando eu digo eu faço o que eu posso, eu estou abandonando a possibilidade de reforçar o que tem que fazer. Quando eu digo eu faço o que eu posso, nós estamos entendendo que a pessoa, ou você, ou eu, fazemos aquilo que pode ser feito e não deixamos de fazê-lo. Fica clara a distinção, eu faço o que eu posso. Aliás, pessoas que dizem muito eu faço o que eu posso, elas quase sempre, diante de qualquer problema, usam uma frase muito comum que é que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Na família, na política, na escola, na empresa, no país,
Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. E quando você vira e diz a ela: e você o que está fazendo? Eu faço o que eu posso. Ou vou fazer o possível. Interessante isso. Porque essa perspectiva de encarnar de modo direto a ideia de uma vida pequena, além de curta, ela é muito forte. Nós temos momentos muito grandes na história, né, desta nação de Portugal. Para nós que nascemos no Brasil, e mais ainda para mim, que tenho mais idade, Portugal é uma referência na literatura, na cultura, na história. Eu estudei muito quando criança e depois na educação básica, o conjunto da vida, as histórias. Quando eu caminho, a primeira vez que eu venho, eu e Cláudia até aqui, o Porto, mas Portugal não é. Todo lugar que a gente hoje caminhava, assim que chegamos, tem uma referência. Quando eu encontro a ideia do infante Dom Henrique, isso faz parte também da minha trajetória. Quando eu encontro algumas menções à literatura, mulheres e homens que viveram nesse lugar, né, que a gente tem acesso no dia a dia, em tudo isso eu sempre me lembro, né, que esta é uma nação que tem uma marca, por exemplo, religiosa muito forte. Haja vista que na próxima semana uma parte, né, do país se desloca, né, para a região de Fátima. O futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma pergunta para você e para mim: qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Em 2042, 2052, nós seremos olhadas e olhados como homens e mulheres que fizemos o quê? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Qual é a nossa obra? Quando em 2042, 2052, olharem o nosso tempo, imaginarão que nós somos homens e mulheres que falamos: eu faço o que eu posso. Ou fomos capazes sim de viver e dizer: eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixe de fazer o que pode ser feito. E nesse que pode ser feito, faça o meu melhor naquela condição. Evidentemente, se a gente não pode, por conta ainda de um momento de restrições, fazer com que a gente se encontre mais proximamente, como lembrou o Paulo Godoy no início, né, de tirar fotos, mas a gente pode fazer de outro modo. A hora que terminar, o Pedro virá e vai fazer, né, uma foto nossa, mais panorâmica, vamos postar no site da palestra. A gente vai fazer em 3, 4 blocos, provavelmente, né, para poder caber em todas as pessoas. É o melhor na condição que a gente tem, porque é o que equivale. Algo que todas as vezes que posso eu repito. Eu admiro imensamente, e peço licença ao Godoy para passar 3 minutos, né, das 10h15, mas eu admiro imensamente um médico nascido naquilo que hoje é a Alemanha, uma parte Áustria, um homem que é especial no campo da inteligência, da medicina, um homem estupendo que é Albert Schweitzer. Schweitzer, aliás, foi prêmio Nobel da Paz em 1952. Schweitzer é alguém lembrado em vários lugares, com toda razão. Aliás, até os 30 anos de idade ele era professor, como eu, e aos 30 anos ele decidiu que ele queria fazer melhor a vida dele na vida, e aí ele decidiu fazer medicina. Formou-se aos 37 anos e fez uma coisa incrível. Ele foi embora para o Gabão, na África, onde ele ficou 50 anos, meio século, colocando a vida dele a serviço das outras vidas. Aliás, quando o Albert Schweitzer faleceu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração, o órgão, está sepultado no Gabão. Porque quando ele morreu, Schweitzer, o povo do Gabão pediu o coração dele para ser sepultado na terra deles, onde ele ficou por meio século, fazendo melhor na condição que ele tinha. E Schweitzer diz, e eu sempre que posso retomo essa ideia, ele disse: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Ou dizendo de um modo mais atual, a tragédia não é quando uma pessoa morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. E o que não pode morrer? A possibilidade de fazer o melhor na condição que ela tem
enquanto ela não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Para quê? Para que no dia que você se for, eu me for, que eu possa olhar todo o resultado da minha caminhada e lembrar como Geraldo Vandré, nascido em 12 de setembro de 1935, quanto mais eu ando, mais vejo estrada, e se eu não caminho, eu sou é nada, se tem a poeira como companheiro, eu faço da poeira o meu camarada. E no dia que a nossa trajetória ela cessar, que pelo menos você e eu sejamos capazes de ouvir da fonte da vida. E é isso que eu desejo para cada pessoa aqui e para todas as pessoas, que a gente faça o nosso melhor para que possam, quem não for, quando nós nos formos, e quem nós encontrarmos, se alguém encontrarmos, quando deixarmos de ser, que essa pessoa, essa fonte de vida, essa história nos diga: valeu. Horizonte é um lugar que você não alcança, ainda bem. Aliás, um dia falou sobre isso Eduardo Galeano, que dizia a respeito do que significava para ele a utopia. Não a utopia como impossibilidade, a utopia como sonho. Ele dizia: a utopia ou o sonho para mim é como o horizonte. Eu me aproximo 3 passos, ele se afasta 3 passos. Eu me aproximo 10 passos, ele se afasta 10 passos. Disse Galeano: a finalidade do horizonte não é eu chegar até ele, é me impedir de parar de caminhar. Essa é a finalidade. A finalidade da ideia de excelência para alguém que deseja liderar é, sendo um horizonte, fazer com que você vá em direção à excelência. Agora eu vou contar uma coisa que você já sabia. Excelência não é lugar onde você chega. Excelência é um horizonte. Isto é, você vai. Eu, Cortella, quero mais e melhor. Mais e melhor capacidade, mais e melhor conhecimento, mais e melhor saúde. Mas eu não quero só para mim. Por quê? Porque eu posso dar um nome a essa perspectiva. A excelência é quando você não se conforma em estar apenas na condição que está e quer mais e melhor. Um nome para isso: ambição. Ambição. Cuidado, não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Nós vivemos hoje no Brasil um embate, um combate, um confronto entre pessoas que querem uma nação que seja mais e melhor e aquelas que querem só para si, a qualquer custo. Isto é, pessoas são capazes de dizer algo absolutamente horroroso, que é um lema que qualquer empresa, igreja, família, escola jamais deve adotar, que é: fazermos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Até podem, mas não devem. Por isso, eu desejo que cada um e cada uma que aqui está seja capaz de ter essa virtude da ambição, que é o desejo de querer mais e melhor, mas que não seja possuída pela ganância. Isso ser a perspectiva do só para mim, a qualquer custo. Claro que muita gente não entende a ambição como sendo virtude. Eu estou procurando requalificar a ideia de ambição como sendo virtuosa quando ela não degenera em ganância. Nesse sentido, volto eu. A excelência é o horizonte. E um líder ou uma líder é quem tem sensibilidade para ela, nela e com outros procurar esse horizonte que não será atingido. Olha que coisa interessante. Vou dizer uma coisa agora que parece até meio feia. O que é uma pessoa excelente? Você sabe que a palavra excelente, no latim, excel, significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Uma pessoa excelente, agora que a frase é feia, uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Não é aquela que trabalha sem salário, que trabalha sem retorno, que empreende sem lucro, mas é aquela que faz mais do que a obrigação. Fazer mais do que a obrigação não é não ter direitos, não ter recurso, não ter retorno. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida, não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente, um garçom excelente, um empresário excelente, um médico excelente, uma professora excelente,
é aquela que faz mais do que obrigação. Por exemplo, às vezes você sai para almoçar ou jantar aqui em São José dos Campos e você gosta de ir a um restaurante e procurar aquele mesmo garçom, porque aquele garçom é excelente. O que o torna excelente? Porque ele faz mais do que obrigação. Qual que é a obrigação do garçom? Se atender, anotar teu pedido, fazer com que ele venha, trazer tua conta ao final. O que é um garçom excelente? Você sabe, tanto que você procura ser atendido por ele. É aquele que, além de fazer isso, te orienta, sugere coisas, dialoga com você, procura um lugar que seja mais adequado e não fica tão perto a ponto de ouvir a conversa e nem tão longe que você não consiga enxergá-lo. Ele é excelente, ele faz mais do que obrigação. Um garçom excelente é aquele, inclusive, que te protege. Eu tive uma experiência muito curiosa há uns 4 anos com o Fernando, que é um motorista que trabalha comigo. Parênteses, se for motorista, você não dirige? Não dirige. Não tenho nem carteira de motorista e não quero ter. Por que eu não tenho? Eu não quero. Você diz, como? Mas você não dirige? Eu não dirijo, eu não boto ovo, não fabrico rádio. É a única coisa que eu faço. Uma delas eu não dirijo. Mas você tem algum problema? Sim, eu tenho problema. Eu decido por mim mesmo. Esse é um problema para algumas pessoas. Você tem medo? Acho que não. Tem medo? Tenho. Não tenho pânico. Medo tenho. Não tenho medo de atravessar a rua, medo de estar vivo. Não tenho pânico. Eu não gosto. É uma questão de gosto. E é interessante porque o Fernando, que há mais de 20 anos trabalha comigo, até vim agora de São Paulo com o Pedro, meu filho, que está aqui também, que é o diretor da Sofia, uma empresa que lida com gestão de conteúdos. E aí o Fernando, aos 4 anos, estamos saindo de uma palestra no interior de São Paulo, próxima à região de São João da Boa Vista, e a palestra terminou às 10 horas da noite, e nós não tínhamos comido ainda. E a gente veio pela SP-340 e entramos na Dom Pedro e saímos na Bandeirantes. E quando era 1 da manhã, nós estávamos com a fome daquelas. Todos os restaurantes fechados, os postos de gasolina já no limite. E nós, com uma fome, vimos um posto de gasolina aberto. Ainda entramos, o restaurante estava com a luz semi-acesa. E a gente, com aquela fome desesperadora, quando nós encostamos no balcão, tinha um estante de salgados com 2 bolinhos, era quase 2 da manhã. E a gente encostou e disse, por favor, a gente queria esse bolinho, ele disse, olha, eu se fosse eu não comia. Aquilo criou um afeto para nós. Toda vez que eu passo por lá, eu não deixei de frequentar o lugar, porque é um lugar que tem um garçom que faz isso, ele dá uma conta de outras coisas comigo. Eu podia ter coincidido com aquele bolinho que não era tão bom, mas ele é alguém que pode, inclusive, fazer o que fez. Esse é um garçom excelente. Toda vez que eu vou lá, eu procuro ser atendido por ele, e olho para ele, olho para o bolinho, e aguardo ele algo dizer. Ele é excelente, excelente, ele faz mais do que obrigação. Por exemplo, você já teve na vida algum médico ou médica excelente, pediatra do teu filho ou da tua filha? Qual é a obrigação do médico? Atender, fazer um exame, fazer uma prescrição, fazer uma demanda. O médico excelente é aquele que você vê que ele tem atenção, tem cautela, que segura com cuidado, que antes de você entrar, olha com a ficha, não espera você estar na frente dele para ele abrir o envelope pardo e naquela hora perguntar para você o que é que você está tomando de remédio, sendo que foi ele que mandou tomar. Faz mais do que obrigação, se interessa por você. Atenção, você já teve professor ou professora excelente? Ela quer fazer mais do que obrigação. Uma professora de história que dava aula para você na sexta-feira, no último horário, e você ia naquele dia animado, hoje tem aula de história. Porque ela não era apenas alguém que transmitia um conteúdo, ao contrário, ela te encantava com a história. Pois bem, a tarefa da liderança é encantar. Encantar a comunidade, encantar a família, encantar em público ou no campo privado, encantar os seus funcionários, os seus colegas. É aquela pessoa que faz com que a gente ganhe vitalidade. Por isso, atenção. A excelência é um lugar onde você não chega. Ela é um horizonte.